Sou natural de Loanda, Paraná, né? Vivi toda a minha infância em cidades pequenas ou extremamente pequenas, com menos de 2.000 habitantes. E ao longo da minha adolescência, né, eu vi que eu precisava de uma vida melhor, não só para mim, mas para minha família. E fui buscando estudar, fui buscando sair daquela cidade que não tinha muita perspectiva profissional, né? E foi quando eu ingressei, com toda a ajuda dos meus pais, da minha família, minha avó, meu avô, pro lado de pai, minha tia também ajudou bastante, consegui ingressar na Universidade Estadual de Maringá. Então, primeiramente fiz o curso, eu prestei o vestibular para engenharia química, no vestibular que era chamado vestibular de inverno, mas o ingresso era só no ano seguinte. E fiquei muito triste porque tinham 40 vagas, eu fiquei em 44º na época. E mesmo assim, continuei estudando e prestei o vestibular para química. Nesse meio tempo, eu estava até desesperado por tentar garantir algo para o futuro. Cheguei a prestar um concurso da Polícia Militar na época. E passei na primeira fase, né, em quarto lugar, e estava prestes a ir para a segunda etapa. Mas aí prestei vestibular de verão, aí para química, fui aprovado e me mudei para Maringá. Eu fazia de tudo um pouco, né? Então eu sempre me dediquei bastante aos estudos. Eu sempre fui um aluno bastante dedicado em todas as escolas que eu passei. Só que eu também trabalhava com meus pais. Então meus pais, eles administravam uma lanchonete com um restaurante. Funcionava de terça a domingo. E comecei a pegar o gosto pela responsabilidade, vamos dizer assim, mas ajudando meus pais, ficava no caixa ou repondo bebidas. Em 96 eu mudei de escola, fui para uma cidade um pouco maior para fazer o terceiro ano, para ter uma base um pouco mais forte. Fiquei lá um ano, em Maringá mesmo, e aí quando eu comecei a prestar o vestibular eu retornei, ficava na casa da minha avó em Loanda e pegava um ônibus para estudar à noite numa cidade no meio do caminho que chamava Paranavaí. E aí eu saía às 6 da tarde e chegava perto da 1 da manhã. O começo, em 98, foi muito difícil, porque passei a dividir uma república com 5 colegas, alguns deles são amigos até hoje, e morar fora não é fácil, mas pelo menos naquela época a gente se aventurava mais, né? Então a fonte de recurso era pequena, meus pais não conseguiam me ajudar com muito mais do que as despesas básicas. E para visitar a minha família eu dependia de caronas, né? Então 180 quilômetros eu ia para a saída da cidade, colocava o dedão, fazia uma plaquinha com 2 lados, um lado Paranavaí e outro lado Loanda. E felizmente eu sempre tive sucesso, a gente sempre conseguiu caronas, às vezes 5, 6 caronas até chegar ao destino final. Então o primeiro ano foi bastante difícil, mas graças ao engajamento, à dedicação, eu consegui ingressar no programa especial de treinamento, na época que era o PET, hoje mudou um pouquinho de nome, e aí eu consegui uma bolsa de estudos, então, a partir do segundo ano até o final da graduação. Isso me ajudou muito, né? E dentre as atividades do PET, eu tinha que desenvolver um projeto de pesquisa, então tive que procurar um orientador, tinha que fazer projetos de extensão, né? Algo que hoje a universidade aqui está buscando implementar, as famosas ASECs, e também ensino. Então a gente tinha um grupo de 12 estudantes, que era um grupo de diferentes níveis da graduação, e a gente interagia. Então foi o primeiro momento que eu aprendi a colaborar, ouvir e discutir e colocar e defender ideias, né? Então foi muito bacana porque eu me dediquei 3 anos à pesquisa, à iniciação científica, voltada para a área da química analítica, até chegar no fim da graduação. Tá. A química, na verdade, ela se divide em sub-áreas, e uma delas é o que a gente chama de química analítica, que
que tem a ver com toda a parte matemática para preparo de soluções, cálculo de concentrações, análises químicas para saber o que é que tem naquela amostra, quanto que tem. E eu comecei a pegar gosto. Tá? Então eu trabalhei, por exemplo, com gema de ovo para estudar o perfil químico dos ácidos graxos. E aí essa gema de ovo tinha um grupo muito grande de galinhas que eram tratadas com diferentes tipos de rações. E a partir do tipo de ração a gente conseguia pegar o perfil químico com o tipo de ração e fazer uma correlação. Então foi um trabalho muito bacana que me estimulou muito a vir atuar numa área focada em química analítica. Isso até 2002, né? Então era para ser até 2001, mas nós pegamos uma greve de 6 meses e essa greve mudou todo o rumo da minha carreira praticamente. Em 2001, eu estava na metade do último ano da graduação e eu, junto com mais 4 amigos, a gente foi prestar o exame do processo seletivo para ingresso na pós-graduação na Unicamp. E todos nós fomos aprovados. Só que a gente não tinha ainda o diploma de graduação. E aí a greve foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. A secretaria do programa de pós-graduação foi postergando a nossa matrícula até que eles não tinham mais o que fazer. E eu sempre tive muita felicidade de encontrar pesquisadores na minha trajetória que sempre foram sinceros comigo, né? E um deles foi o professor da Unicamp, né? Então, como eu perdi a matrícula, ele falou: não tem problema, tenta de novo no próximo semestre. No semestre seguinte, eu prestei de novo, né? E meus colegas também. Já com diploma. E todos nós fomos aprovados novamente, né? Só que eu não podia ficar preso a um plano só, né? Então eu fui com planos alternativos. E um desses planos alternativos foi a cidade de São Carlos, São Paulo. No Instituto de Química de São Carlos, na Universidade de São Paulo, eu conversei com vários professores e um deles me chamou muita atenção, porque ele foi muito humano. Olha, eu estou voltando dos Estados Unidos agora, realizei meu doutorado, não tenho nada para te mostrar do meu grupo vai começar a partir de agora, mas eu tenho algumas linhas voltadas para a inovação que eu quero implementar. E uma delas era a miniaturização. E eu me perguntei, o que será que é isso? Eu apertei mini o quê? E aí eu me encantei pelo material que ele me mostrou, e aí eu fui o primeiro aluno dele na época nessa área e tive a felicidade de fazer parte de uma construção hoje no Brasil bastante sólida. Então, miniaturização na química analítica significa a gente reduzir a escala da onde a gente desenvolve os ensaios químicos. Então, em linhas mais populares, a gente cria sistemas portáteis que cabem na palma da mão para fazer uma análise química com uma gota de solução. Então, é nessa linha que eu me apaixonei e venho trabalhando nisso desde 2002. Então, eu iniciei o mestrado em 2002, defendi em 2004. Curiosamente, uma semana antes da minha defesa de mestrado, eu já tinha a bolsa de doutorado aprovada pela FAPESP, e aí realizei o projeto de doutorado, e o projeto de doutorado teve uma coisa muito curiosa, né? Meu orientador praticamente não tinha muito tempo, e nós conversamos durante o almoço dele numa cantina sobre qual seria o meu projeto de doutorado. E ele rabiscou qual seria a ideia numa folha de guardanapo, desses guardanapos de bar mesmo, né? E ele desenhou, e eu fiquei com aquele papel. E a partir desse papel, eu escrevi um projeto, fizemos a submissão, que foi contemplado antes da defesa do mestrado, e eu executei isso ao longo do doutorado. E, curiosamente, né, foi a primeira vez que um aluno da USP de São Carlos ganhou o prêmio CAPES de tese, com a tese defendida no ano de 2008. O que hoje está acontecendo, o que eu vejo, né, é sempre mais uma aproximação, embora nunca estivessem distantes, das sub-áreas da química. Então, embora a gente trabalhe com química analítica, nós temos muito contato com fenômenos de superfície, que envolve físico-química, síntese orgânica, que envolve às vezes uma síntese de algum material que a gente precisa,
Química inorgânica, onde a gente estuda alguns materiais, ou seja, a química de fato é uma só. Então, embora tenha uma subdivisão, todas elas estão agregadas. E é isso que eu tento levar a todas as turmas que eu ministro aulas, né? Seja química analítica, análise instrumental para o curso de química ou para outros cursos, de estimular os alunos a sempre tentarem interagir para ter conhecimento suficiente para atuar em áreas de fronteira, na fronteira do conhecimento, que é onde acaba complementando e deixando a formação do aluno mais robusta. Então, algumas das aplicações, por exemplo, nós desenvolvemos uma tese de doutorado do Paulo de Tarso, um sensor para identificar o intervalo de pós-mortem. Então, é algo que, com uma reação química muito básica, né, a mudança de coloração, uma simples gota de um líquido que é chamado humor vítreo, a intensidade da coloração ela permitia estimar se aquela pessoa, aquele cadáver, há quanto tempo ele estava morto. Então foi uma das aplicações talvez uma das de grande impacto no grupo. Uma outra que foi notícia de vários jornais, não apenas regional, mas nacional, mais recentemente, foi um sensor para monitorar a glicose na lágrima. Então nós criamos um protótipo cuja ideia original era colocar esse sensor diretamente numa lente de contato, e a mudança na coloração na lente de contato era um indicativo que o nível de glicose estava alto. Então foi um trabalho de doutorado da Ellen Gabriel, né, que foi uma aluna, foi minha primeira aluna de doutorado, que ela desenvolveu, e é algo que a própria o setor de indústrias, a IKEGO, ela tem interesse em levar para o SUS. Bom, o que eu vejo como perspectivas para os próximos 5 anos, eu vou separar em vários aspectos, né? A primeira é a internacionalização. Então, tive a felicidade de coordenar um projeto internacional com pesquisadores franceses. O projeto está se encerrando agora, projeto que permitiu que alguns alunos da UFG fizessem missões de estudo no exterior. E recentemente a gente aprovou um projeto com 2 universidades americanas, a Universidade do Colorado, Colorado State University, e com a The University of Kansas, né? Então, a gente vai trabalhar simplesmente com um dos pesquisadores mais atuantes na nossa área atualmente, que é o professor Charles Eng, e uma das pesquisadoras mais influentes na área da química analítica no mundo, que é a professora Susan Lunt, onde eu realizei inclusive um estágio de doutorado sanduíche em 2006. Então eu vejo para os próximos 5 anos esse nível de internacionalização aumentando cada vez mais. Eu tenho também projetos projetos em desenvolvimento com um grupo da Universidade de Buenos Aires. Um aluno está realizando doutorado no modo com tutela, que isso vai trazer muitos benefícios para a UFG, com certeza, nos próximos anos. Do ponto de vista de inovação, nós estamos trabalhando com o intuito de levar algo para o mercado. Então, nós temos 3 projetos com empresas, então, a Connect Bio, Connect Pharma e com a Petrobras, que tem financiado projetos bastante inovadores, cujo foco principal é virar produto, né? Então, a gente espera, ao longo dos próximos anos, ter produtos aí desenvolvidos por nós, sendo comercializados a partir dessas colaborações. E também projetos, agora tem outras empresas que a gente está negociando, está discutindo, que é tentar colocar algo no SUS, né? Esse sensor da lágrima, por exemplo, é algo que a gente inspira muito, algo que o doutorado da Ellen, né, a minha aluna de doutorado, ela desenvolveu muito bem, e hoje a gente quer dar uma cara comercial a ele. Então, o que eu vejo nos próximos anos é isso sendo concretizado. E uma coisa também que é interessante, desde 2016, eu venho atuando também na parte administrativa. Então, fui coordenador do programa de pós-graduação em Química, de 2016 a 2018, e desde 2018 eu sou diretor do Instituto de Química, né? E desde 2022
eu também sou diretor da divisão de Química Analítica da Sociedade Brasileira de Química. Então, toda a logística, o dinamismo do nosso grupo de pesquisa, a gente tenta levar também para as esferas administrativas, tentando contribuir, né, para melhorar o nosso instituto, para melhorar a nossa sociedade, no caso da SBQ, e também do dia a dia, né? Então, hoje, sou muito feliz de estar à frente do Instituto como diretor, né? E fazer parte de uma verdadeira transformação. Eu acho que o Instituto vem passando por um crescimento exponencial e a gente vê novas lideranças surgindo, né, científicas, e o Instituto hoje é um instituto que não para de crescer, né? Acho que a gente tem 7 mil metros quadrados, 2 prédios, mais alguns prédios que são prédios externos ao Instituto, são laboratórios, mas que captam recursos, realizam prestação de serviço, projetos de extensão, projetos com empresas. Então isso é um momento de muita gratidão, né? De estar à frente e poder contribuir, dando um retorno, acho que tudo aquilo que a gente faz no dia a dia.